Opa, aqui é o Kevin, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que DTCs que dizem entrada alta, curto-circuito ou positivo, geralmente não são problemas de positivo, e por que DTCs de entrada baixa ou curto ou negativo também não são geralmente esse o problema. Eu vou mostrar detalhes importantes na alimentação de sensores da injeção eletrônica. O que eu tenho geralmente na alimentação de sensores da injeção eletrônica? 0 e 5 volts. Em alguns casos menos específicos, 12 volts. Então, esse 0 e 5 é muito importante você saber medir corretamente e não ser enganado, principalmente com as ferramentas que você está utilizando. Que aqui nesse caso, a gente vai usar um multímetro e uma caneta de polaridade, que tem muita gente que menospreza ela, mas, por exemplo, a gente usa basicamente em 100% dos diagnósticos em vez do multímetro, ou às vezes até mesmo em vez de um osciloscópio, pela praticidade dela. Beleza? Então fica comigo até o final. Ó, então aqui eu separei um sensor TPS, mas isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo vale não só para TPS, mas vale para sensor de temperatura, separei um aqui também, vale para sensor MAP, separei aqui também, vale para corpo de borboleta, vale para, enfim, praticamente todos os sensores que fazem medição de alguma grandeza física, certo? Então, qual é a pinagem que eu tenho num sensor TPS? Vamos até analisar aqui ó, com a caneta de polaridade. Essa canetinha aqui, o pessoal menospreza ela, mas vou te ser bem sincero, adoro usar a caneta de polaridade. Primeiro, porque, olha só, aqui tá marcando 0 volt, e daí eu penso, tá, mas 0 volt é negativo mesmo, ou só tá 0 volt porque eu não tô conectando em nada? Porque, ó, se eu botar aqui no plástico, ó, ele dá 0 volt também. E se eu botar aqui, ó, de fato no 0 volt, ó, ele também dá 0 volt. Mas, quando é negativo de verdade, ele acende o LED verde, ó. Essa é a mágica da caneta de polaridade. Ah, Kevin, mas e o multímetro? O multímetro, se você pegar ele e botar no 0, ele vai marcar 0. Se você botar no ar, ele também vai marcar 0. A não ser que você inverta as polaridades, bota lá no positivo para ter 100% de certeza que é negativo. Mas é muito mais complexo. Entende como essa caneta de polaridade ela é muito mais simples? Ó, vamos supor que eu conectei mal num fio. Conectei mal. Ele marca 0, mas não acende o LED verde. Então eu sei que está mal conectado ou que está faltando negativo. Porque quando eu boto no negativo de verdade, ó, ele marca 0 e acende o LED verde. Então, já deixa o like aqui no vídeo. Se só essa dica aqui por si só já vai fazer você usar ferramentas mais simples no dia a dia para fazer diagnósticos mais rápidos. Beleza? Agora vamos continuar. Ó, eu vou colocar aqui ó, a caneta de polaridade ó, num dos fios. Ó, 0 volt. E acendeu o LED verde. Então eu sei que é um negativo e sei que ele tá bom. Se eu viesse testar aqui com o multímetro, por exemplo, ele ia marcar 0. Tá, mas é 0 porque tem negativo ou é 0 porque eu não conectei? Ó, aqui exemplo, ó, mal conectado, ó, ele marca 0, mas não acende o LED, ó. Agora eu dou uma forçadinha e acendeu o LED. Segundo pino, 5 volt. Então perceba, temos alimentação boa. E terceiro pino, sinal. Ó, 0.1, 0.2, né? Fica dando uma oscilada. E aí o sinal, para ter 100% de certeza que ele está funcionando, né? Nós pegamos aqui, por exemplo, ó, e giramos o TPS, ó. Vou ir girando o TPS aqui, ó. Pode perceber que a tensão vai subindo, ó. Tá? Depois a gente vai testar melhor. O que eu quero te explicar é o seguinte. Vamos vir aqui para o nosso super quadro branco, que hoje é uma folha de papel. Certo? O importante é o conteúdo que a gente vai botar na folha, e não o quadro em si. Então, beleza. Ó, eu vou colocar aqui a central, o CE, e dentro da central nós temos uma fonte reguladora, que ela vai entregar um 5 volt, né? Para que a gente tenha lá nos sensores. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, ó, TPS. E qual é a pinagem do TPS, como a gente já viu? Um pino aqui, ó, ele é 5 volt. Então eu vou botar aqui, ó, entrada 5 volt. Um pino é uma entrada
de 0 volt, então vou botar aqui ó, o negativo. E aí como é que funciona esse negócio aqui? Ó? Como é que funciona um TPS basicamente? Esses 5 volts ele entra numa resistência, exemplo, e ele entra em outra resistência que vai lá para o 0 volt. Então o 5 volt está conectado no 0 volt, através de uma série de resistências que se alteram conforme o TPS gira, tá? Ah, quer ver? E o MAP? O MAP é algo parecido com isso, mas não é necessariamente com uma resistência que gira. Aí beleza, olha só. A gente tem esses 5 volts que entra aqui, entra na resistência, então vou fazer uma seta aqui, ó, para ficar mais didático. E aí a gente tem o negativo que também entra e vou fazer uma seta aqui também para ficar mais didático. Então, os 5 volt e o 0 volt, eles se misturam e deles sai um sinal. E esse sinal, ele varia de 0 a 5 volts teóricos. Como assim 0 a 5 volts? É porque ele não vai marcar 0, né? Ele vai marcar ali, por exemplo, 0.2, né? Como esse daqui está marcando, 0.4 em alguns carros, né? Enfim, teórico. Aqui agora, olha só, vamos falar de uma DTC. Vou trocar o quadro branco aqui. Vamos falar sobre uma DTC que é assim, ó. É circuito do TPS, por exemplo, ou até mesmo do MAP. Vou botar MAP aqui. Curto ao positivo. Curto ao positivo. Ou entrada elevada, ou entre outras coisas. Aí beleza, nós temos aqui nosso sensor, como a gente já viu. Vou botar o TPS aqui, mas não, é o MAP, né? É a mesma coisa. E a gente tem o que? A gente tem o 5 volt entrando, tem o 0 volt entrando, ó. 5 volt, 0 volt, os dois se misturam e sai um sinal, né? Vamos supor que ele deveria marcar 0.2 volt. O que acontece se por um acaso o fio do 0 volt quebrar? Ou seja, eu parar de receber 0 volt de verdade aqui, ó. O que vai acontecer? O 5 volt vai entrar aqui, aí ele não vai ter o 0 volt para brigar, ou seja, toda a cancha, todo o campo vai estar totalmente livre para o 5 volt. Então o 5 volt vai entrar aqui e vai sair aqui no sinal. Então o sinal, ao invés de marcar 0.2, ele vai marcar 5 volt. Então, olha só, circuito do MAP curto ao positivo geralmente é falta de negativo e não de fato um curto ao positivo. Como eu não tenho 0 volt aqui para equilibrar o circuito, o 5 volt entra e sai direto. Então um curto ao positivo, na verdade, geralmente é falta de negativo. E vice-versa. Posso ter assim também, ó. Ó, aqui entra o 0 volt. Aqui, por exemplo, não está vindo 5. Então o 0 volt vai entrar livremente e vai sair o sinal 0. Aí ele vai marcar curto ao negativo, ou curto a massa, ou entrada baixa, etc, etc. Então vamos fazer uma simulação aqui agora, para isso ficar mais claro e mais nítido para você. Vamos lá. Aqui a gente já viu, temos o nosso negativo, o nosso positivo, e aqui o nosso sinal, que está fazendo a leitura lá no multímetro, ó, 180 milivolts. Eu ainda vou colocar a caneta de polaridade aqui junto, ó, para ler junto com o nosso multímetro. Ó, o sinal ali, ó. Deixa eu botar aqui para ficar... Dá para enxergar aqui os dois? Uhum. Beleza. E vou girar o TPS aqui, ó. Vou girando bem devagarinho, só para você ver que o TPS está funcionando, ó. Pode ver que ele está subindo, ó. Opa! Escapou. Ó, ele vai indo lá até 4 e pouco, né? 4.9. 5. Ó. Fechou? Então o TPS está lendo. A leitura dele sem mexer nada é 180 milivolts, ok? Agora o que nós vamos fazer? Filma aqui bem pertinho, ó. O fio amarelo aqui, ó. Esse fiozinho amarelo é os 5 volts do sensor, beleza? Vou até tirar a caneta de polaridade daqui, ó.
E ó, aqui no fio amarelo, ó, 5 volts do sensor. E o fio laranja é o 0 volt do sensor. Olha o que vai acontecer agora com o sinal quando eu tirar os 5 volts. Ou seja, vamos fazer aqui um curto ao negativo. Ó. Vou tirar os 5 volts. Olha o que vai acontecer. Tirei os 5 volts. Olha o sinal. Foi para 0 volt. Aqui o multímetro ele marca 4, né? Mas ó, se você botar aqui a caneta de polaridade, ó, 0. 0, né? Então, caiu totalmente. O que o scanner vai marcar como curto ou negativo, na verdade é uma falta de positivo. Agora vamos fazer a simulação o contrário, né? Um curto ou positivo. Vamos simular perder o negativo no sensor e você vai ver um curto ao positivo. Então vamos devolver aqui os 5 volts. Devolvido 5 volts, ó, o sinal já está marcando. Vamos inclusive aqui fazer uma leitura do TPS, ó. Dei uma acelerada ali, está funcionando, né? Agora vamos fazer a simulação. Vamos retirar o negativo aqui, ó. Retiro o negativo. Olha o que acontece com o sensor. O sinal começa a marcar 5 volts. Então, independente do quanto eu acelerar, vocês podem dar um espacinho, né? Quando eu terminar o vídeo, eu chamo vocês dois. Tá. Senão eu fico nervoso aqui. E começo... Então retirei o negativo aqui, o sinal foi para 5 volts. Ó, 5 volts entra, 5 volts sai, porque eu não tenho mais o 0 volt para fazer o equilíbrio aqui e gerar o sinal, né? Então, ó, posso até acelerar aqui, ó. Você vai ver lá que não vai mudar nada, ó. Acelerando ou não, ó. Então, ó, por exemplo, se eu tivesse falta de negativo, o pedal do acelerador estaria marcando sempre 100%. Aí, como ele está 100% demais, ou seja, o 100% dele era para ser 4.7 volt e ele marcou 5, ele vai marcar um circuito curto ou positivo ou entrada alta. Então, eu quero que você entenda muito bem isso. Esse detalhezinho importante na lógica das DTCs. Porque às vezes a DTC está te dizendo uma coisa que, por exemplo, ó, curto ou positivo, tu já vai procurar curto ou positivo, vai achar que o sensor está em curto, né? E, inclusive, olha que legal. Lembra que eu tinha um negativo, um positivo e um sinal? Agora eu vou ter 3 positivos. Olha que doido. Por quê? Porque eu não tenho mais o negativo, vai ter 3 positivos, ó. Primeiro, 5 volt. Segundo, 5 volt. Terceiro, 5 volt. Caraca, então vai parecer que você tem 3 5 volt, mas não é. Então você pode achar que o sensor está com problema ou que realmente está em curto ou 5 volt, mas na verdade é só falta de negativo. Então se você gostou dessa dica, se você gostou dessa aula e não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e ficar por dentro de todos os nossos vídeos, porque todo dia tem aula nova para você aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço e até a próxima aula.